Sentir que se trabalha sem parar e ainda assim, não se avança é uma das experiências mais silenciosamente dolorosas da vida moderna. Não se trata apenas da ausência de dinheiro, mas da sensação persistente de que todo esforço parece ser absorvido por um sistema invisível que nunca devolve na mesma proporção. A narrativa dominante insiste em explicar esse impasse como falta de disciplina, visão ou força de vontade. Porém, quando observamos esse fenômeno com mais profundidade, especialmente à luz da psicologia de Carl Gustav Jung, percebemos que essa estagnação não nasce apenas de fatores externos, mas de um conflito profundo entre a consciência, o inconsciente e o modo como fomos ensinados a nos relacionar com o trabalho, o valor e a própria identidade. Desde cedo, aprendemos que trabalhar é sinônimo de virtude. O esforço contínuo é exaltado como prova de caráter, enquanto o descanso é frequentemente associado à culpa. Essa lógica cria uma equação simples e sedutora. Quanto mais você trabalha, mais você merece prosperar. O problema surge quando a realidade desmente essa promessa. Muitas pessoas fazem tudo certo, seguem regras, sacrificam tempo, saúde e relações, mas continuam presas a uma vida de escassez. Nesse ponto, algo se rompe internamente. A mente começa a oscilar entre a frustração e a autodepreciação, enquanto o corpo segue em frente quase no automático, como se parar fosse perigoso demais. Jung observou que a psique humana não adoece apenas por traumas evidentes, mas também por viver em contradição com suas próprias necessidades simbólicas. Quando alguém trabalha incessantemente sem encontrar sentido, reconhecimento interno ou crescimento real, ocorre um deslocamento da energia psíquica. A libido, entendida por Jung como energia vital e não apenas sexual, deixa de nutrir a vida interior e passa a ser consumida quase exclusivamente pela sobrevivência. Esse desequilíbrio gera uma sensação de esgotamento que não se resolve com mais esforço, apenas se aprofunda. A estagnação financeira, nesse contexto, não é apenas econômica. Ela se torna existencial. A pessoa sente que sua vida está suspensa, como se estivesse sempre prestes a começar de verdade, mas nunca chegasse lá. Jung diria que esse estado indica uma ruptura entre o ego, a parte consciente que toma decisões, e o self, o centro organizador mais profundo da psique. Quando o ego se submete completamente a valores externos, como status, produtividade ou aprovação social, ele perde contato com suas necessidades internas. O resultado é um movimento constante sem direção interna clara. Há também um elemento coletivo importante. Jung reconhecia que vivemos imersos em mitos culturais poderosos, mesmo quando não os percebemos como tais. Um desses mitos é o da ascensão pelo trabalho árduo, quase como uma promessa moral. Quando essa promessa falha, o indivíduo tende a assumir a culpa sozinho, sem questionar o mito. Isso gera vergonha silenciosa, medo de parecer fracassado e uma obediência ainda maior às mesmas estruturas que produzem o sofrimento. Trabalha-se mais, não porque isso funcione, mas porque parar significaria confrontar uma verdade desconfortável. Esse conflito interno muitas vezes se manifesta como uma sensação difusa de estar preso. Não é apenas cansaço físico, mas uma espécie de paralisia psicológica. A pessoa sente que não pode largar o que faz, mas também não consegue imaginar outra possibilidade. Jung via esse tipo de bloqueio como um sinal de que o inconsciente está tentando interromper um caminho que perdeu vitalidade. Quando a vida exterior se torna estéril de significado, o inconsciente reage, criando sintomas, desmotivação ou crises que forçam uma revisão mais profunda. O mais cruel desse processo é que ele costuma ser interpretado como fraqueza pessoal. A pessoa se compara, se culpa e se exige ainda mais. Porém, do ponto de vista junguiano, isso é um erro fundamental de leitura. A estagnação não surge porque falta força, mas porque a energia está sendo direcionada para sustentar uma identidade que já não corresponde à totalidade psíquica do indivíduo. Trabalhar sem sair da pobreza, nesse sentido, pode ser o reflexo externo de uma vida interior desconectada, onde o valor próprio foi condicionado exclusivamente ao desempenho e à sobrevivência. Jung acreditava que a psique é autorreguladora. Quando um modo de vida se torna insustentável, algo dentro de nós tenta interrompê-lo. Se essa interrupção não é ouvida conscientemente, ela se expressa por meio de sintomas, repetições e sensação de aprisionamento. Assim, o bloqueio não é um inimigo, mas um aviso. Ele sinaliza que continuar do mesmo modo não levará a um resultado diferente, não porque a pessoa seja incapaz, mas porque o caminho escolhido já não está alinhado com sua estrutura psíquica mais profunda. É nesse ponto que a pergunta deixa de ser por que eu não consigo sair da pobreza, e passa a ser que parte de mim está sendo sacrificada para manter essa forma de viver.
Essa mudança de perspectiva é sutil, mas decisiva. Ela abre espaço para uma investigação mais honesta, que não se limita a estratégias externas, mas considera o custo psicológico de uma vida dedicada apenas ao esforço e à adaptação. Sem essa escuta interna, o trabalho se transforma em um ciclo de repetição, e a pobreza deixa de ser apenas material para se tornar um estado permanente da alma. Quando essa escuta começa, mesmo que de forma tímida, algo se move por dentro. Não é ainda uma solução, nem uma ruptura clara, mas uma fissura no automatismo. É o início de um processo que Jung chamaria de confronto com a própria realidade psíquica. A partir desse ponto, a estagnação deixa de ser apenas um peso e começa, lentamente, a se revelar como um chamado para algo mais profundo, algo que ainda não pode ser nomeado, mas que já começa a exigir atenção. Existe um peso invisível que acompanha muitas pessoas ao longo da vida e que raramente é reconhecido como tal. Ele não aparece nos extratos bancários, mas influencia diretamente a maneira como alguém se posiciona no mundo, negocia seu valor e enxerga suas próprias possibilidades. Carl Jung chamou esse conteúdo oculto de sombra. Trata-se de tudo aquilo que fomos obrigados a negar, reprimir ou silenciar para sermos aceitos, amados ou simplesmente para sobreviver. Quando o assunto é trabalho e dinheiro, a sombra exerce um papel decisivo, ainda que quase sempre despercebido. Desde cedo, muitos aprendem que desejar mais é perigoso, que ambição é sinônimo de egoísmo ou que querer sair da pobreza é uma forma de traição às próprias origens. Essas ideias não costumam ser ensinadas de forma direta, elas são absorvidas pelo clima emocional da família, pelas frases repetidas, pelas atitudes resignadas e pelos medos nunca nomeados. Aos poucos, a psique vai associando prosperidade à culpa, visibilidade a perigo e autonomia a abandono. Esses conteúdos não desaparecem quando a pessoa cresce, eles descem para a sombra, onde continuam operando. Jung observou que tudo aquilo que é empurrado para fora da consciência não perde força, apenas perde luz. Na escuridão, passa a agir de maneira autônoma. Assim, alguém pode trabalhar intensamente, buscar oportunidades e ainda assim, sabotar decisões cruciais, recuar diante de avanços reais ou permanecer em contextos que não oferecem crescimento. Não porque falte inteligência ou capacidade, mas porque partes profundas da psique associam o sucesso a uma ameaça simbólica. A pobreza, nesse sentido, pode funcionar como um território conhecido, psicologicamente seguro, mesmo quando é doloroso. A sombra também se manifesta na forma como a pessoa se percebe. Muitos que vivem presos a ciclos de escassez carregam uma autoimagem marcada por sentimentos de inferioridade, inadequação ou invisibilidade. Jung explicava que aquilo que não conseguimos reconhecer conscientemente em nós mesmos tende a ser projetado. Assim, o mundo passa a parecer hostil, injusto ou dominado por pessoas melhores ou mais capazes. Essa percepção reforça a paralisia interna e cria a sensação de que o esforço nunca será suficiente. Há ainda um aspecto mais sutil: a repressão da própria força. Em muitos contextos, aprender a sobreviver significou ser obediente, discreto, suportar mais do que seria saudável. A assertividade, a raiva legítima diante da exploração e o desejo de autonomia foram empurrados para a sombra. O resultado é uma vida de trabalho intenso, mas sem posicionamento. A pessoa faz muito, mas decide pouco. Entrega energia, mas não estabelece limites. Jung diria que essa divisão interna drena a libido psíquica, deixando o indivíduo cansado e, paradoxalmente, incapaz de romper o ciclo que o esgota. O bloqueio financeiro, nesse ponto, não pode ser entendido apenas como falta de oportunidade externa. Ele reflete um conflito entre o ego consciente, que deseja avançar, e conteúdos sombrios que associam esse avanço a perdas emocionais profundas. Integrar a sombra não significa negar a realidade social da desigualdade, mas reconhecer que, além dela, existe um emaranhado psíquico que mantém a pessoa presa a padrões repetitivos. Enquanto esse emaranhado não é visto, o esforço tende a se converter em exaustão, não em transformação. Jung afirmava que o encontro com a sombra é inevitável para qualquer processo de amadurecimento real. No entanto, esse encontro costuma ser desconfortável, pois obriga o ego a abandonar a narrativa moral de vítima absoluta ou de herói incansável. Ao reconhecer os medos ocultos, as crenças herdadas e os impulsos reprimidos, algo começa a se reorganizar internamente. A energia antes usada para manter essas partes no escuro começa a retornar à consciência. Esse retorno não produz, de imediato, riqueza ou estabilidade, mas produz algo igualmente essencial: escolha. A pessoa começa a perceber quando está repetindo um padrão antigo,
quando está aceitando menos do que pode ou quando está trabalhando não para viver melhor, mas para confirmar uma identidade de sacrifício. Esse nível de consciência marca uma transição silenciosa, quase imperceptível, mas profunda. A partir daí, o problema já não é apenas sobreviver, mas compreender por que sobreviver se tornou o limite máximo permitido internamente. É nesse ponto que a sensação de estar preso começa a mudar de qualidade. Ela deixa de ser apenas um fardo e passa a funcionar como um sinal de que algo reprimido quer ser integrado. A sombra, antes vista como ameaça, começa a se revelar como uma fonte de força não reconhecida. Essa mudança prepara o terreno para compreender por que, mesmo quando a pessoa tenta avançar racionalmente, algo sempre a puxa de volta, como se existisse uma engrenagem invisível operando nos bastidores da própria vida. Mesmo quando a pessoa começa a perceber que existe algo além das circunstâncias externas mantendo-a presa, a sensação de repetição costuma persistir. Há uma estranha experiência de fazer planos, prometer a si mesma que agora será diferente, e ainda assim acabar no mesmo lugar. Para Carl Jung, esse fenômeno não é resultado de incoerência ou falta de caráter, mas da atuação dos complexos inconscientes. Eles funcionam como núcleos emocionais carregados de experiências passadas que continuam influenciando decisões no presente, muitas vezes sem que o ego perceba. Os complexos se formam a partir de situações intensamente emocionais, geralmente ligadas à infância e às primeiras relações com figuras de autoridade, segurança e valor. Um complexo de pobreza, por exemplo, não nasce apenas da falta de dinheiro, mas da vivência repetida de medo, humilhação, instabilidade ou impotência. Essas experiências criam uma espécie de memória emocional autônoma. Quando situações semelhantes surgem na vida adulta, o complexo é ativado e assume o controle da reação, enquanto a consciência racional observa sem entender por que tudo parece escapar de suas mãos. Jung explicava que, quando um complexo é ativado, a pessoa não reage ao presente, mas ao passado. Assim, oportunidades podem ser percebidas como ameaças, crescimento pode ser vivido como risco e responsabilidade como peso excessivo. O trabalho deixa de ser apenas um meio de sustento e passa a ser um campo de reencenação psíquica. A pessoa se esforça, se submete, se desgasta, mas permanece emocionalmente presa a um estado interno que nunca foi elaborado. A pobreza, nesse sentido, não é apenas uma condição material, mas um complexo que organiza a percepção da realidade. Essa dinâmica ajuda a explicar por que muitas pessoas, mesmo quando recebem chances reais de mudança, recuam ou sabotam o próprio avanço. Não se trata de autossabotagem consciente, mas de lealdade inconsciente a padrões antigos. Jung observou que o inconsciente é profundamente conservador. Ele prefere o sofrimento conhecido à transformação imprevisível. Sair da pobreza pode significar, simbolicamente, romper com vínculos, abandonar identidades herdadas ou enfrentar sentimentos de culpa e medo que permanecem não resolvidos. A repetição é um sinal claro da atuação dos complexos. Situações mudam, empregos mudam, cidades mudam, mas a sensação interna permanece a mesma. O indivíduo sente que trabalha muito, mas nunca o suficiente, que corre atrás, mas sempre atrás de algo que se afasta. Esse movimento circular consome energia psíquica e reforça a crença de incapacidade. Para Jung, quanto mais um complexo permanece inconsciente, mais ele governa a vida da pessoa. A liberdade começa no momento em que esse padrão é reconhecido. O inconsciente não se comunica por argumentos lógicos, mas por imagens, emoções e símbolos. Por isso, Jung valorizava tanto sonhos. Sonhos recorrentes de estar atrasado, preso, carregando pesos excessivos ou tentando chegar a um lugar que nunca se alcança são expressões simbólicas dessa dinâmica interna. Eles não anunciam fracasso, mas denunciam um conflito não resolvido entre o ego e conteúdos inconscientes que exigem atenção. Ignorar esses sinais mantém a repetição. Escutá-los abre a possibilidade de mudança. A cultura contemporânea costuma interpretar esse ciclo como simples procrastinação ou falta de foco. Essa leitura superficial apenas reforça a culpa e fortalece o complexo. Quanto mais a pessoa se acusa, mais se identifica com o papel de insuficiente. Jung propunha um caminho oposto, a ampliação da consciência. Ao perceber que o bloqueio não nasce no presente, mas é reativado por ele, o indivíduo começa a se separar do complexo. Ele deixa de ser o complexo e passa a observá-lo. Esse distanciamento é sutil, mas poderoso. A pessoa começa a notar quando suas reações são desproporcionais, quando o medo não corresponde à realidade atual ou quando a exaustão tem raízes emocionais mais profundas do que o trabalho em si. Esse reconhecimento não elimina imediatamente a pobreza ou as dificuldades,
mas altera a relação com elas. A vida deixa de ser um destino inevitável e passa a ser um campo de compreensão. É a partir desse ponto que algo começa a se deslocar internamente. O bloqueio já não é visto apenas como azar ou injustiça, mas como um sinal de que há conteúdos psíquicos exigindo elaboração. Essa percepção prepara o terreno para uma mudança mais profunda, que não depende apenas de esforço externo, mas de uma reorganização interna da própria identidade. É nesse espaço intermediário, entre o que foi vivido e o que ainda não foi integrado, que o verdadeiro processo de transformação começa a se anunciar. Chega um momento em que a repetição já não pode mais ser explicada apenas como azar ou circunstância. Algo dentro da pessoa começa a perceber que o problema não está apenas no quanto se trabalha, mas na forma como a própria vida foi organizada em torno da sobrevivência. Para Carl Jung, esse ponto marca o início de uma crise necessária. Não uma crise como colapso, mas como ruptura simbólica. É quando o ego percebe que continuar do mesmo modo já não é possível, mesmo que ainda não saiba como mudar. Esse estado costuma ser vivido como um bloqueio profundo, uma sensação de estar suspenso entre dois mundos, sem conseguir avançar nem retornar. Jung chamou o processo que emerge dessa crise de individuação. Diferente da ideia moderna de sucesso pessoal, individuar-se não é acumular mais, mas tornar-se inteiro. É um movimento pelo qual a pessoa deixa de viver apenas a partir de papéis impostos e começa, lentamente, a alinhar sua vida externa com a realidade interna. Nesse caminho, o bloqueio não é um erro de percurso, mas um portal. Ele surge exatamente quando antigas formas de identidade deixam de sustentar a vida psíquica, mas novas ainda não foram construídas. A pobreza persistente, nesse contexto, pode funcionar como um sinal de que a estrutura psíquica do indivíduo foi moldada exclusivamente para resistir, não para expandir. Sobreviver exige adaptação, obediência e contenção. Crescer, porém, exige risco, diferenciação e ruptura com padrões herdados. Jung observou que muitas pessoas permanecem presas não porque não tenham capacidade, mas porque o preço psicológico da mudança parece alto demais. Sair da pobreza pode significar abandonar a identidade de quem sempre suportou tudo, de quem foi forte em silêncio, de quem se definiu pela resistência. E abandonar essa identidade pode ser mais assustador do que continuar sofrendo. Nesse estágio, o bloqueio assume uma nova função. Ele impede que a pessoa continue avançando inconscientemente. Força uma pausa que não é descanso, mas confronto. Jung via esse momento como semelhante à fase alquímica da Nigredo, o escurecimento. Tudo o que antes parecia funcionar perde sentido. O trabalho já não traz satisfação, o esforço já não oferece esperança e as antigas narrativas deixam de convencer. É um período desconfortável, marcado por confusão e sensação de vazio, mas absolutamente necessário para qualquer transformação real. O erro mais comum nesse ponto é tentar eliminar o bloqueio o mais rápido possível, como se fosse um defeito a ser corrigido. Isso geralmente leva a soluções superficiais que apenas reorganizam a mesma estrutura interna. Jung alertava que aquilo que não é vivido conscientemente retorna sob a forma de destino. Ignorar a crise da individuação é condenar-se à repetição. Enfrentá-la exige coragem para permanecer na incerteza, sem respostas prontas, sem garantias externas. Durante esse processo, a pergunta central deixa de ser como ganhar mais, e passa a ser quem eu preciso deixar de ser para que algo novo possa surgir. Essa mudança é profunda porque desloca o foco do mundo externo para a reorganização interna. A pessoa começa a perceber que trabalhou a vida inteira para sustentar uma forma de existir que já não corresponde ao que ela é, nem ao que pode se tornar. O bloqueio, então, revela seu verdadeiro papel: impedir que o ego continue investindo energia em uma estrutura esvaziada. Jung afirmava que o self, o centro regulador da psique, conduz o indivíduo em direção à totalidade, mesmo que isso contrarie os desejos conscientes. Quando a vida externa entra em colapso ou estagna, muitas vezes é porque o self exige uma reorganização mais profunda do que o ego está disposto a fazer. A sensação de estar preso não é punição, mas orientação. É a psique dizendo que avançar do mesmo modo não levará a um resultado diferente. À medida que essa compreensão começa a se formar, algo muda silenciosamente. O bloqueio ainda existe, as dificuldades materiais continuam, mas a relação com ela se transforma. A pessoa começa a intuir que o sofrimento não é apenas um obstáculo, mas parte de um processo maior de amadurecimento. Esse insight não traz alívio imediato, mas cria um novo tipo de espaço interno. Um espaço onde a vida deixa de ser apenas luta e passa a ser também escuta.
É nesse ponto que o indivíduo se encontra às portas de uma mudança decisiva. Não uma mudança externa imediata, mas uma alteração profunda na forma como se relaciona consigo mesmo, com o trabalho e com o próprio valor. O bloqueio, que antes parecia um fim, começa a se revelar como uma travessia. E é exatamente nessa travessia, ainda silenciosa e incerta, que se prepara o terreno para uma relação completamente diferente com o esforço, a pobreza e o sentido da própria existência.